obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além, eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando a cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor.
Bom dia, queridos, queridas, né? O que diz lá na palavra do Senhor quanto à alegria de poder estar na casa do Senhor? Quem é que se lembra? Alegrei-me quando me disseram. Que bênção, não é verdade? Eu creio, nós cremos que esta é a nossa alegria, né? De poder estar na casa do Senhor. E uma das coisas que a gente sente de forma muito clara, muito nítida nas nossas vidas, quando nós somos impedidos, né, por algum motivo, né, de não estar na casa do Senhor. E quando você, né, recebe isso de volta, é muito gratificante. Então, de você poder estar novamente na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, né, para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Então eu assim sinto que aquela alegria também foi do servo do Senhor, como é a nossa hoje, né? Nesse dia chuvoso, glória a Deus por isso, né? Agradecemos ao Senhor por este dia, por esta chuva, por podermos estar vivos, né? Quantos que poderiam estar aqui e não estão, né? Então, queridos, sejam todos bem-vindos, né? Todos estejam realmente alegres em poder estar na casa do Senhor. É um privilégio. Então aproveitemos, né, enquanto há tempo. Tá? Então você também que nos acompanha, né, por algum motivo não pôde estar aqui, mas está nos acompanhando aí através das redes sociais, também o nosso bom dia, né? E que Deus esteja abençoando grandemente a vida, a família de cada um. Queridos, vamos nos colocar de pé e vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus por podermos estar aqui. Querido Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por poder estar na tua casa nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu vida, nos deu saúde, a tua graça, a tua misericórdia se renovou neste dia nas nossas vidas. E nós queremos render graças ao Senhor por tudo que temos e somos. Muito obrigado, ó Pai, por poder fazer parte desta escola. Eu te louvo de maneira muito especial, porque me encontro aqui neste momento, já com, ó Deus, condições de poder ficar em pé, de ficar aqui, ó Deus, na casa do Senhor desta forma, quanto há alguns dias eu estava impedida disso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu creio que também é motivo de muita alegria e gratidão para muitos dos irmãos que aqui estão. E, ó Pai, nós aqui estamos para adorar-te, para louvar-te, para bendizer-te o teu nome para todos sempre. Porque tu és o Deus merecedor de toda a honra e toda a glória. E, ó Deus, nós colocamos esta escola dominical diante do Senhor. Eu coloco a vida de cada aluno, de cada aluna, de cada visitante, de cada professor. Tudo que será feito, Senhor, seja feito para honrar e glorificar o teu nome apenas. Fica conosco, ó Pai. Nos abençoe e nos direcione em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos e agradecemos por mais esta oportunidade. Amém. Podeis assentar, a equipe de louvor está com a palavra. Bom dia, meus irmãos. Convido os amados para que se coloquem de pé. Nós estaremos louvando ao Senhor com um cântico muito conhecido. Um cântico que diz que a paz que nós sentimos no nosso coração, a alegria que temos, ela não depende das circunstâncias, mas sim pelo fato de que nós temos o Senhor, nosso Deus. Por isso, não olho circunstâncias, não, mas eu olho para quê? Para o amor de Deus. Nós não nos guiamos por aquilo que vemos, no que concerne à realidade terrena, mas sim por aquilo que o nosso Deus nos permite ver com os olhos espirituais. A ação dele, a sua misericórdia, como também a condução dele
porque Ele está no controle de todas as coisas, guiando as nossas vidas para a eternidade. E isso nos traz alegria, e isso nos traz paz de espírito. Somente o nosso Deus completa o vazio do nosso coração. Vamos louvar o Senhor com essa canção, Esta Paz. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não. Olhe seu amor, não me tiro conquistar, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor, não me tiro conquistar, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor, não me tiro conquistar, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor, não me tiro conquistar, alegre estou. E ainda que os montes não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, porque a terra queima, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor, não me tiro por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor, não me tiro por vistas, alegre estou. Glória, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Glória, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me tiro por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me tiro por vistas, alegre estou. Peço que a nossa irmã Érica faça uma oração ao Senhor nesse instante. Pai querido e amado, nós louvamos, Senhor, damos graças ao teu santo nome. Amém. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. porque nesta manhã as tuas misericórdias e a tua graça se renovam sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, nós sabemos que é o Senhor quem nos tem dado vida, quem nos tem sustentado, quem tem nos dado alimentos de cada dia. Por isso nós estamos aqui para te louvar, te adorar, engrandecer o teu santo nome. Amém, Senhor, amém. E assim como acabamos de louvar, não olhar as circunstâncias, mas saber que o Senhor está conosco. Amém, Senhor, amém. Sabeis que eu sou Deus, Deus que diz a tua palavra, Senhor, e é crendo nas tuas promessas, é crendo na tua palavra, Senhor, que nós estamos aqui.
para aprender da tua palavra, Amém. Senhor, para crescer, para a glória do teu santo nome. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, tudo que seja falado aqui venha através do teu Santo Espírito, na vida do teu servo, Senhor, e encher os nossos corações, Senhor, que possamos ser preenchidos, Senhor, da tua palavra. Amém, Senhor, Senhor. Amém. restaurados, que a gente possa ser salvo em luz, assim como o Senhor Em nos nome recomenda de na tua Jesus. palavra. Nós te louvamos pela vida de cada família que Amém, representa. Senhor. Amém. Senhor, visita cada lar, Senhor. Sim, meu Pai. Senhor, possa estar presente, guardando, que os teus anjos sejam acampados Amém. ao redor de cada lar que presente. Amém. Para a glória do teu santo nome. É Amém. tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu filho amado, Jesus. Amém. Reina para sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. O ventilador ali pode ser ligado ou não? Eu acredito que pode ligar aquele ventilador. Vai lá, liga. Pode ligar, né, pastor? Que eu tô aqui parecendo um cuscuz, viu, Amália? Queridos, domingo passado nós, no calendário, inclusive hoje nacional, comemorou-se o Dia da Bíblia. E nós, devido à nossa programação, nós não tivemos fazendo menção, no domingo passado, nessa data. Mas nós não poderíamos deixar, passar em branco. E, o Dia da Bíblia, ele foi criado lá na Grã-Bretanha, no ano de 1549. No Brasil, essa data começou a ser celebrada no ano de 1850, quando assim chegou os primeiros missionários evangélicos que vieram da Europa e também dos Estados Unidos para o Brasil. Mas a primeira manifestação pública aconteceu aqui no Brasil no ano de 1948, na fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, lá no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. E hoje, é lei, a lei número 10.335, assinada no dia 19 de dezembro do ano de 2001, o Dia da Bíblia passou a fazer parte do calendário nacional. Então, há 20 anos atrás, Então, já faz um bom tempo. E, queridos, que bom nós podermos ter esta data, aonde a gente pode, assim, fazer uma referência um pouco maior. E reconhecendo que a Bíblia é o maior, o melhor livro que existe. É a palavra do Senhor. É o livro mais atual. É o livro que precisamos para estar nos norteando em tudo o que precisamos. E nós temos este acesso. Nós temos o privilégio de poder, Quantos tipos de Bíblia tem na sua casa? Às vezes a gente até, eu às vezes me sinto envergonhada pelo tanto de Bíblia que tem em casa. Eu falo, gente, será que eu precisaria de tudo isso? Bíblia para isso, Bíblia para aquilo, Bíblia para aquilo, Bíblia... Nossa, e ainda quando vejo uma diferente, Amália? Uma encadernada eu também estou querendo. Então a gente tem acesso à palavra do Senhor. Agora, só tê-la? Um acervo tão grande de Bíblias, de N, modelos, N formas. Mas e o que está lá dentro? O conteúdo dela, o que tem feito de diferença na minha vida? E eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias no Salmo 19. Vamos fazer a leitura, são apenas 14 versículos desse salmo. A excelência da criação e da palavra de Deus. Leitura alternada.
Ao mestre de canto, salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há de vossa discernir as próprias faltas, absolve nas que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não se domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios meditar meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, queridos? Afinal, o que a Bíblia faz na vida daquele que o lê e obedece? Afinal, o que a Bíblia faz na vida daquele que a lê e a obedece? Lá no versículo 7a, eu gostaria que alguém lesse para mim a parte A do versículo. E restaura? Isso, queridos. Então, o que a palavra do Senhor nos fala nesse versículo? O que ela nos dá quando fala restaura a alma? O que quer dizer isto? Renova, revigora. Olha o que a palavra do Senhor nos faz. Ela revigora, ela renova. Ela ainda nos dá algo mais. Lá na parte B, na última parte do versículo 7, o que fala? Ah, olha o que a palavra do Senhor nos dá? Sabedoria. Qual foi o homem que poderia ter pedido tudo ao Senhor, mas ele pediu uma única coisa, e a Bíblia nos afirma que não houve e não haverá nenhum outro homem tão sábio quanto? Quem foi que pediu? Salomão. Ele pediu sabedoria. Amados, vivemos em tempos difíceis, e uma das coisas que a gente precisa ser muito, muito é o quê? Sábio, sábia, diante de N circunstâncias que vivemos. E uma das coisas que nós, servos do Senhor, precisamos é buscar o quê? Sabedoria para lidar com as coisas. E a palavra que nos afirma. Quem lê e obedece vai buscar no Senhor e vai encontrar. Porque nós temos prova nítida disto. Quem foi o homem mais sábio? Salomão. Por que ele foi sábio? Porque ele pediu e Deus deu. Ele podia ter pedido muitas outras coisas, inclusive riqueza. Mas ele pediu o melhor. Ele pediu sabedoria.
3. Uma outra coisa que nós também vamos encontrar na palavra do Senhor ao lê-la e obedecê-la. Lá no versículo 8a. O que que fala? Alegra o quê? Os preceitos do Senhor são o quê? Retos. E alegra o meu e o seu. Amados, como é bom ler a palavra do Senhor, principalmente quando a gente está enfrentando lutas. De repente você lê assim, parece que aquilo, Deus colocou naquele lugar, naquele momento, tudo que era o que você precisava de quê? Ouvir. É aquilo que vai renovar você. Acabamos de cantar que a alegria, ela depende de circunstância? Para nós, servos do Senhor, não. Porque é esta palavra que nos dá alegria. É esse Deus que nos renova. É só Ele, queridos. É só Ele. É Ele que nos dá alegria. Mais um outro item, lá no 8b, lê para mim. O que essa palavra também nos dá? Olha o que ela fala. Ilumina. Como é triste, né, querido? Quando a gente presencia o momento que a energia vai embora, né? O escuro. Alguém gosta de escuro aqui? Não, ninguém gosta. Eu não gosto. Nem dormir no escuro eu não gosto. Tem que ter uma penumbra. E, querido, a palavra do Senhor ilumina. Ilumina os nossos olhos. A enxergar, a ver de fato o que precisa ser visto. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina e nos dá. Quinto, penúltimo, o que ela também nos ajuda a sermos, no versículo 9a. O temor do Senhor é o quê? O que é uma coisa límpida? Clara, pura. Então, a palavra do Senhor, ela ajuda-nos a sermos o quê? Limpos, puros. É só ela, queridos, porque a sociedade da qual nós estamos vivendo, o trem não dá não. Só nos deixa o quê? Imundos, sujos. Mas a palavra é a que nos limpa, que nos deixa, né, a ser puros. Ajuda-nos a sermos puros. E por último, o que diz lá no versículo 11, a primeira parte. Admoesta. O que é admoestar? Advertir. Alertar. Cuidado. Não é por aí, não. Você está indo para o caminho errado. E muitas vezes nós vamos sabendo e conscientes, não é isso? Na maioria das vezes, né, queridos? Na maioria das vezes. Então, queridos, a palavra do Senhor é tudo isso que precisamos. Ela nos revigora, ela nos dá sabedoria, ela nos dá alegria, ela nos ilumina, ela nos ajuda a sermos puros e ela também nos adverte. Dentre muitas outras coisas que a palavra do Senhor nos ensina. Então, precisamos ler, manusear bem a palavra do Senhor. Mas não adianta. Eu já contei aqui uma triste experiência que eu estava lá em Marília, né? Nunca imaginei aonde um preletor coreano, ele disse, já conheci uma pessoa que eu nunca vi conhecer a palavra daquele jeito. E aí ele falou, lá numa cidade do interior, lá no interior do Mato Grosso. Eu fiquei feliz, eu, mato-grossense, lá ouvindo, né? A palavra do Senhor, ouvindo aquele coreano falando lá. Ai, queridos, mas não foi. Não fiquei feliz. Quando ele falou, vocês já ouviram falar em Guiratinga? Eu, na hora, levantei as duas. Falei, eu aqui. Pois é, eu conheci, só que ele não falou o santo, né? Graças a Deus. Eu conheci um senhor na cidade de Guiratinga.
Aí ele falou o ano que ele esteve aqui, os dias que ele ficou aqui, tudo. Eu nunca vi um homem conhecer. Ele era professor no seminário batista lá. Eu estava na igreja batista lá. E ele falou, olha, eu nunca vi um homem conhecer a palavra daquele jeito, a palavra de Deus. Entretanto, todavia, porém, ele não vivia. Então isso deixou meu coração triste. Por quê? Era alguém que conhecia muito. Ele falou, ele sabe a Bíblia de cor e salteado. Entretanto, ele não vive nada. Então, o que adiantou, queridos? E é o que nós precisamos. É conhecer e ver. O que nós temos, né, conhecido. E a escola dominical é um dos lugares, né, queridos? Desde a criança tem o privilégio de conhecer. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, para que possamos realmente ser este servo, esta serva que conhece e vive, pratica a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu vou pedir que a nossa irmã Jaqueline ore ao Senhor, pedindo que Deus nos ajude a vivermos, a praticarmos, né, o que temos lido e aprendido do Senhor a cada dia. Amém, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, nos edifica, Senhor, dia após dia. Sim. Mas que nós possamos, Senhor, estar te buscando, Pai, no Espírito de verdade. Em nome de Jesus. Sabemos, Senhor, que é na tua presença, Senhor, que há plenitude de alegria em nossos corações. Amém. Obrigado, Senhor, porque estamos no melhor lugar do mundo. É verdade. Que é a escola dominical, Pai. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Amém, Senhor. Senhor. Amém. A palavra está com o pastor, logo em seguida, Mateus. Vocês receberam aí uns números, né? Se você não recebeu, por favor, pegue lá com o nosso diácono Rodrigo, que depois tem surpresa no final. Graça e paz, amados. Bom dia a todos. Amém? Bem, queremos lembrá-los, né, que hoje nós estaremos tendo a nossa celebração do Natal de Jesus, na presença de Jesus, né? Então, hoje, a partir das 18h30, estaremos aí tendo o teatro intitulado Entre a Cruz e a Festa. Estejamos orando, estejamos trazendo alguém que ainda precisa conhecer Jesus de fato e de verdade, né, para que assim a mensagem do Evangelho ela possa chegar ao coração das pessoas. E que você esteja orando, em que sentido? Que você também esteja vindo com o seu coração, pedindo para Deus o seguinte: Senhor, fale ao meu coração, através desta celebração. Nós vamos trazer uma peça que visa uma reflexão muito séria e profunda da nossa espiritualidade. Qual é a nossa condição diante de Jesus? De fato, Ele está no nosso coração ou não? Então, que você esteja orando, pedindo que Deus também esteja direcionando a sua vida para que você possa ter dele o discernimento da sua realidade espiritual nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Bem, com isso, durante a semana, o que segue a nossa programação? Na quarta-feira teremos o nosso estudo bíblico, no livro do Apocalipse, onde vamos dar sequência, já começando o estudo no capítulo 6 deste livro. Sexta-feira não teremos o nosso encontro de oração, né, porque aí é véspera, né, de Natal, então geralmente as famílias se reúnem. E aí, qual é o nosso desafio para você? O musical infantil, ele será online, como foi ano passado. Já foi tudo gravado, está sendo editado. Temos certeza que vai ser algo que vai edificar a vida dos irmãos. Então, qual é a nossa proposta para você? Quando você está reunido com seus familiares no dia 24 para o dia 25, né, que você esteja fazendo parte da sua programação de comunhão com a sua família, assistindo então esse musical que estará sendo disponível pelas redes sociais, né, no horário a partir das 7 horas da noite. Então, a partir das 19 horas, um link vai estar disponível para que você possa estar assim assistindo
nesse musical que foi preparado com muito carinho, e é uma forma também de você evangelizar familiares que ainda não têm Jesus e que muitas vezes não têm nem disposição de vir à igreja com você, mas lá você reunido com ele, você tem a oportunidade de levar a mensagem de uma forma diferente através deste musical infantil. Tá certo? E aí a nossa programação segue no domingo, né, dia 26, Natal é 25, então não teremos nenhuma outra atividade. Aí no dia 25 temos a EBD normal e o culto à noite. No dia 27 nós teremos um culto de ações de graças lá na casa da nossa irmã Laceni, a partir das 19 horas. E toda a igreja está convidada para este culto. O motivo do culto é a Maria, a mãe da Laceni e do Júnior, né, da Cláudia Paula. Ela tinha problemas cardíacos sérios, né? Nós acompanhamos ela em oração, fez uma cirurgia do coração, né? Então a família quer agradecer a Deus, né, por esta bênção alcançada. Então no dia 27, segunda-feira, lá na casa da Laceni, lembrando que a Laceni mudou, não mora mais aqui abaixo ali onde morava a tia Esté, mas ela mora lá onde era a casa do Jackson, lá no bairro Jardim Guanabara, perto da casa da Helenaí, do Luiz Mário e do Orlins, tá certo? Então, toda a igreja está convidada para este culto a partir das 19 horas, no dia 27, segunda-feira. E queremos lembrar também, aproveitando aí que foi mencionado sobre a Bíblia, né, que teremos o nosso culto da virada, e neste culto nós vamos estar contemplando os irmãos que abraçaram o desafio da leitura de toda a Escritura durante o ano de 2021. Então, você que leu e está terminando a sua leitura, por favor, já esteja me dizendo, né, passando o seu nome, para que você possa participar, então, da contemplação aí de exemplares de Bíblias de estudo, né, que estaremos aí presenteando aqueles que abraçaram o nosso desafio. Também quero avisar os irmãos que depois de amanhã o missionário Lincoln com a sua esposa estão chegando em Guiratinga, tá certo? Estejamos orando e dando apoio a eles, conforme já disse, né? Estejamos aí sendo uma igreja acolhedora e que dê todo o suporte para que os nossos irmãos venham ser bênção no meio da nossa igreja, no trabalho do Senhor que Ele vai desempenhar entre nós. Então, vamos orar pela sua viagem. Amanhã à tarde eles já estarão saindo de Patrocínio, né? E provavelmente no início da noite estarão chegando em Guiratinga. Passa a palavra ao missionário Mateus. As crianças podem ir para o pátio. Está chovendo ainda, Rodrigo? Mas dá para passar. Ok. E a minha sala também. Vamos ter o nosso encontro lá. E aí vocês me avisam, porque de repente um dos meus alunos vai ser contemplado, né? Com o sorteio que vai ter, então a gente tem que estar aqui junto com vocês também. Bom estudo para todos. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Convido os amados para que abram a palavra do Senhor no texto da nossa exposição nesta manhã. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7. O último capítulo deste livro. Apesar de ser o último capítulo, nós não estaremos encerrando essa série hoje. Iremos concluir a série de ensinos em Miqueias na semana que vem com o estudo do capítulo 5, que é um capítulo especial, pois contém profecias natalinas. Eu achei melhor deixar para estudarmos esse capítulo no dia 26 e assim concluirmos essa série de ensinos dominicais. Capítulo 7, livro do profeta Miqueias. O tema da nossa aula hoje é a esperança que nasce da tristeza. Como podemos ter esperança em meio à tristeza? Como podemos ter ânimo em meio a circunstâncias desfavoráveis? Quando me deparei com essa temática, eu me lembrei do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele está num contexto no qual a Babilônia havia invadido Jerusalém. E ele até mesmo diz que a sua esperança já tinha ido embora. Mas ele fala algo maravilhoso no capítulo 3, que ele quer trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. E do que Jeremias se lembra? Do que Jeremias se lembra depois que ele fala disso? Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Na sequência do texto, no versículo 22, ele fala algo maravilhoso que sempre citamos em nossas orações. Do que ele se lembra? Das misericórdias
do Senhor, que se renovam a cada dia. E ele também se lembra da fidelidade do Senhor nosso Deus. E de que Deus é a nossa herança. E por isso nós podemos esperar no Senhor. Mesmo em meio à tristeza, esse profeta desfruta de uma esperança. E o capítulo 7, Miqueias, vai estar nos relatando uma situação muito caótica que o povo estava vivendo. E de uma tristeza enorme que havia no seu coração. Mas dessa tristeza, surge em sua vida uma esperança. A esperança em Deus. Por isso que esse capítulo, meus irmãos, é um capítulo equilibrado. Equilibra a situação caótica com a alegria do profeta que está no Senhor. Equilibra a disciplina com a restauração. E é esse capítulo que nós estaremos estudando nesta manhã. No fim da nossa aula, nós não teremos aquele momento de perguntas, respostas e contribuições por conta do tempo e também por conta do sorteio que nós teremos no final do nosso estudo. Após esse ensaio, já deixo sobre aviso que teremos, após essa aula, teremos o ensaio do pessoal da peça e por isso precisamos, de alguma maneira, terminar essa aula mais no horário. Vamos à leitura do texto, Miqueias capítulo 7. São 20 versículos, eu vou ler e os irmãos me acompanham. Assim diz a palavra do Senhor: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que um sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, e aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, e ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e ela cobrirá a vergonha. E ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão agora. Será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Todavia, a terra será posta em desolação, por causa dos teus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora a sós, no bosque no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos e tremendo, virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a misericórdia,
as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Vamos ler todos juntos o versículo 7 e depois o versículo 18 até o versículo 20. Vamos lá? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Verso 18 até o verso 20 agora. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Palavra do Senhor para a nossa vida nesta manhã. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra acabou de ser lida e nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração para que sejamos edificados nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar e que nós, ó Pai, possamos ter entendimento da Tua palavra, conhecendo ela e praticando-a, para que assim venhamos viver para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Nos ajude, ó Deus, a termos esperança, mesmo em meio às tristezas, ó Pai, que passamos aqui nessa terra. Nos ajude, ó Pai, a termos o nosso ânimo renovado, e só podemos ter isso, ó Deus, no Senhor. Somente o Senhor que pode nos conceder a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira esperança. Fale conosco, Deus, é o que nós pedimos ao Senhor. Convém que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor seja honrado e glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui no capítulo 7, nós podemos nos deparar com 3 perspectivas que o profeta Miqueias ele tem. E é interessante nós observarmos que depende muito da nossa perspectiva, ou seja, da nossa visão de mundo ou da vida, algo que está totalmente atrelado à esperança e o ânimo que nós podemos ter diante de situações difíceis. Se nós temos uma boa perspectiva, nós podemos encarar diversos problemas. Se não temos uma boa perspectiva, temos uma dificuldade para encarar a dura realidade que nós estamos inseridos. E Miqueias nos mostra as perspectivas que ele tem, perspectivas que nós precisamos ter também. E a primeira perspectiva que o profeta Miqueias vai nos apresentar se encontra do versículo 1 até o versículo de número 6. Essa é uma perspectiva terrena. Essa é uma perspectiva na qual Miqueias ele tem a sua visão voltada para a realidade decadente da sociedade da sua época. A condição moral e espiritual do povo de Jerusalém era alarmante. E Miqueias vai estar ilustrando isso no versículo 1 e expondo 6 doenças que estão relacionadas à enfermidade daquela sociedade, do versículo 2 até o versículo de número 6. No versículo 1, olha o que diz o profeta. Ele diz, ai de mim. Ele está levantando um lamento no qual ele expressa a sua tristeza porque ele se sente só, em meio de uma geração que se entregou à maldade. E ele vai comparar Israel a um pomar, uma vindima, uma videira, em que já passou pela colheita e não há mais fruto. Ele vai comparar Israel a um pomar, uma videira, que até mesmo pode produzir frutos, mas que não são de boa qualidade. Então ele mostra já no versículo 1, de forma ilustrativa, o quão decadente está o povo. E do versículo 2 até o versículo 6, parece que nós estamos ligando o noticiário, um jornal, estamos vendo todos os problemas que nós vivemos nos dias de hoje, presentes também na vida do povo de Israel, contexto no qual o profeta Miqueias estava inserido. E Miqueias no versículo 2, na parte A do versículo 2, ele nos mostra a primeira doença daquela sociedade. E que doença é essa? Ele fala, pereceu da terra o piedoso e não há entre os homens um que seja reto. Qual é essa doença? Apostasia. É um povo que abandonou a piedade. Não há piedoso. Miqueias ele está igual Diógenes, que era um filósofo cínico. Inclusive é Diógenes que vai inspirar o Chaves, que é uma série lá do México, porque Diógenes morava num barril. E ele utilizava-se do cinismo como uma forma de estar trazendo críticas à sua
sociedade da época. E dizem que esse homem saía à rua de Atenas com uma espécie de lamparina, com a lanterna, e chegaram para ele e perguntaram: Diógenes, o que você está fazendo? Ele: não, então estou à procura de um homem. Eu estou à procura de um homem. Da mesma forma, Miqueias está aqui com uma lanterna, com a lamparina, à procura de um homem piedoso, à procura de um justo. E não há nenhum justo sequer naquela sociedade. Não há piedoso, há apenas impiedade. Porque o piedoso, ele foi banido. O piedoso, ele foi perseguido. O piedoso, ele foi hostilizado, assim como é nos dias de hoje. E isso é bíblico, porque Paulo fala a Timóteo que todo aquele que quer viver piedosamente, esse vai ser perseguido. Esse vai ser zombado, esse vai ser hostilizado. Então essa era a realidade daquela sociedade. Um mal passivo, a apostasia. Mas na parte B do versículo 2, nós podemos ver um mal ativo, que são as traições, a deslealdade de uns para com os outros. Assim é dito aqui no versículo 2, na parte B. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça seu irmão com rede. Então perceba, meus irmãos, a crueldade e a perversidade daquela sociedade. Cada um tentando se sobressair à custa do outro. E isso não acontece nos dias de hoje, no meio profissional, no trabalho. Não há pessoas que querem prejudicar as outras, puxar o tapete para querer se sobressair. Isso não acontece também nas relações, até mesmo no que concerne uma amizade que é estabelecida entre casais. E aí um homem acaba pela cobiça sendo movido a querer tomar a mulher do outro e prejudica o outro com o propósito de destruir o casamento, de querer satisfazer uma lascívia do seu coração. Isso acontece em várias áreas da nossa sociedade. Pessoas que estão tentando de alguma maneira prejudicar outras pessoas, assassinar suas reputações, procurar de alguma forma fazer o mal contra o seu próximo para querer se sobressair. Essa era a realidade daquele povo e essa é a realidade que nós vivemos no dia de hoje. Nós vivemos em uma época em que a piedade ela anda escassa. E aqui qual o contexto? O contexto era a reforma religiosa produzida por Ezequias. Uma reforma que fez o povo voltar ao sistema sacrificial, mas que não causou nenhuma consciência social no povo. Não causou nenhuma justiça social. Ninguém estava mais vivendo para praticar a justiça. Ninguém estava amando a misericórdia. Ninguém estava andando humildemente com o Senhor. As pessoas na época de Miqueias frequentavam o templo, participavam do sistema sacrificial, mas não viviam de acordo com a lei do Senhor. E isso acontece nos dias de hoje. Reverendo Roberto Brasileiro tem uma frase que ele disse que me marcou. Ele falou que irá chegar o tempo que nós iremos ter que provar que nós somos cristãos em uma geração que se diz cristã. E já chegou esse tempo. Porque há muitos que se dizem cristãos, mas vivem a impiedade. Há um cristianismo cultural, como diz o pastor Iago Martins. O que é esse cristianismo cultural? É quando pessoas se apropriam do moralismo que o cristianismo concede, os valores morais do cristianismo, mas não tem a Cristo como Senhor e Salvador. Não passou ainda por uma experiência de uma conversão. Não tem o Senhor na sua vida. Isso também é impiedade. Isso não é piedade. E é isso que vai estar conduzindo uma sociedade para o quê? Para a maldade, para as traições, para os colapsos dos relacionamentos. Aí Miqueias, no versículo 3, ele vai estar falando a respeito, agora, da liderança corrupta. Ele diz: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. Nós já vimos isso no capítulo 2. E também no capítulo 3. Que no período de Miqueias havia um conluio entre agiotas, entre comerciantes, juízes e os políticos. E também não podemos esquecer dos falsos profetas e dos sacerdotes. Todos eles estavam juntos,
com um conluio de o quê? De explorar o povo, de pegar dinheiro do povo, de estar cada vez mais oprimindo o pobre e se enriquecer cada vez mais, enquanto o pobre estava cada vez ficando mais pobre. Miqueias novamente está aqui denunciando essa prática espúria. E ele está levantando esse lamento, porque há apostasia na sociedade, há traições, não há mais lealdade, há corrupção. E eu pergunto aos irmãos, não é isso que nós vemos na internet quase todos os dias, quando abrimos nossas redes sociais? A apostasia das pessoas, pessoas abandonando a fé cristã, falando mal contra a fé cristã também, pessoas que se dizem cristãs tendo postagens que contradizem a palavra de Deus. Não é isso que nós vemos nos noticiários? Tantas pessoas que fazem crimes, cometem crimes contra as outras, querendo se auto-beneficiar. Não é isso que vemos no Poder Judiciário, que muitas vezes julga segundo a parcialidade, segundo aquilo que lhe convém. Não é isso que vemos nos negócios de muitos cristãos e de outros que não são cristãos, mas que estão de alguma maneira utilizando de práticas indecentes, imorais, para querer se enriquecer. É isso que Miqueias está vendo, é isso que ele está relatando. E no versículo 4 ele vai falar acerca da decadência dessa liderança. Ele diz, o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Ou seja, ele fala que o melhor deles é como se fosse uma moita de espinhos. Imagina o pior. Se o melhor com uma moita de espinhos, imagine aquele que é pior naquela sociedade. Não há credibilidade nessa liderança. Uma liderança que não tem um respeito do povo, mas tem o que governa o povo sobre o quê? Pelo medo. É uma liderança que não governa para o povo, é uma liderança que governa para si, para se auto-beneficiar, para se enriquecer. E é dito por Miqueias, é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Quem são as sentinelas? As sentinelas são os profetas. Miqueias é uma sentinela que está orientando, que está anunciando o que há de acontecer. O que é uma sentinela? Os irmãos aí que serviram o exército sabem muito bem o que é uma sentinela. A função de um sentinela. A função de vigiar, a função de guardar. Não é, tio Luiz? A função de estar atento, de avisar, olha, o inimigo está vindo. O sentinela não pode dormir. Ele tem que estar ali acordado, pronto, preparado para poder avisar o batalhão. E os profetas estavam anunciando isso ao povo. Mas o povo não estava ouvindo. Quantos homens e mulheres de Deus estão anunciando, orientando a igreja nos dias de hoje, e a igreja também não ouve? Não digo todos, mas muitos não ouvem. Entra aqui, sai aqui. No domingo, até parece que está aqui sentado, ouvindo, aguardando no coração, mas na segunda-feira em diante parece que esqueceu de tudo. Cadê a Bíblia na vida dessa pessoa? Está só aqui no intelecto. Não desceu para o coração. Não vive. Não pratica. É claro que isso é um desafio muito grande. Não é fácil. É um desafio. Mas nós temos que pagar o preço. O preço até mesmo de sermos zombados e hostilizados. Mas tudo isso tem que ser feito para quê? Para a glória de Deus. Não é para nós. É para a glória do Senhor. E é por isso que vale a pena. No versículo 5, parte A. Miqueias fala do colapso das relações entre um homem para com o outro, de uma mulher para com a outra, as relações de amizade. É dito, não creais no amigo, olha só, nem confieis no companheiro, guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. É uma sociedade que impera a falsidade. A palavra do amigo não vale nada, não vale nada, não é digno de confiança, porque este amigo pode fazer algo contra você, esse companheiro pode fazer algo contra você. É uma sociedade líquida, que só pensa em lucro, que só pensa em alto benefício. É a mesma sociedade que nós vivemos no dia de hoje. Liquidez, superficial. Amigos traindo amigos, companheiros traindo companheiros por motivos banais. E o pior de tudo, no versículo 6, Miqueias mostra que a sociedade está falida porque a base dela está corrompida. Qual é a base da sociedade? A família. É isso que diz a Constituição do nosso país e diversas outras constituições, que a base de uma sociedade é a família. A base daquela sociedade era a família, mas olha o que estava acontecendo na família. Veja o versículo 6. Olha, o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe.
A nora contra a sogra. Aí vem a frase de Miqueias: os inimigos do homem são os da sua própria casa. Jesus vai citar essa fala de Miqueias, mas ele cita explicando que o compromisso com ele, muitas vezes, vai exigir que nós venhamos amá-lo acima de nossos familiares. Principalmente familiares que não são cristãos. Há muitos aqui na igreja, em outras igrejas, que são de famílias em que a grande maioria, esmagadora, não são crentes. Talvez a única pessoa que esteja naquela casa, talvez seja você, só você é um crente. E é difícil, porque você tem que lidar com a perseguição dentro da sua própria casa. Você tem que lidar com adversários dentro da sua própria casa, e você tem que amá-los ainda, e orar por eles, porque é a sua família. Mas aqui Miqueias está mostrando uma decadência muito grande na base da sociedade, na família. O lar que deveria ser o refúgio, o alento de amor e carinho, se torna o palco de injustiças, se torna o palco da maldade, se torna o palco da violência e da perversidade. Veja, que sociedade decadente é essa de Jerusalém e Judá? A mesma sociedade que nós estamos inseridos. Quantos crimes bárbaros acontecem no seio da família? É só ligar a televisão, aqueles programas igual Linha Direta. Os irmãos se lembram do Linha Direta que passava na Globo? Há diversos programas iguais ao Linha Direta. São programas que, se a gente pudesse pegar a televisão e torcer, até sangue sairia, de tanta violência que eles mostram. E quantos casos nós podemos ver de pais que matam filhos, de filhos que matam pais? Quantos casos nós podemos ver de brigas familiares que vão parar nos tribunais? São muitos casos. É uma decadência muito grande. Aqui Miqueias está nos mostrando o quê? A falência dessa esfera, a falência da família. E essa perspectiva terrena de Miqueias, meus irmãos, essa visão terrena de Miqueias, ela traz tristeza ao nosso coração. Nós não ficamos felizes quando a gente vê a sociedade em apostasia. Nós não ficamos felizes quando nós vemos traições, quando nós vemos a corrupção, a decadência da liderança. Não ficamos felizes quando nós vemos as relações interpessoais entrando em colapso. Não ficamos felizes quando nós vemos o quê? A família cada vez mais entrando em falência. Não ficamos felizes, nós ficamos como Miqueias, nós lamentamos, nós choramos, nós nos laboriamos, mas nós não devemos focar apenas nesses problemas. Aí que vem o versículo 7. E aí que vem a outra perspectiva. Miqueias não tem apenas uma perspectiva terrena que faz ele se identificar com os problemas daquele povo. Miqueias tem uma perspectiva espiritual. Miqueias não foca os seus olhos apenas em toda aquela maldade que está acontecendo, em todos aqueles problemas que estavam vindo à tona. O que Miqueias faz? No versículo 7 ele diz: eu, porém, olharei para quem? E esperarei o quê? O meu Deus me ouvirá. Aqui está a perspectiva espiritual que nós devemos ter. Aqui está as escamas caindo dos olhos de Miqueias. Miqueias agora pode encontrar o que? Esperança em meio à tristeza. Por quê? Porque ele não está olhando só para as circunstâncias. Ele está olhando para o Deus da sua salvação. Ele está agora demonstrando a sua confiança em Deus. Com isso ele pode ter paz, ele pode ter alegria, além das circunstâncias, ele pode até ser usado por Deus para mudar aquela realidade conforme ele estava sendo usado. Nós temos que sim olhar para a nossa realidade, chorar com os que choram, mas nós não podemos ficar focados apenas nos problemas, porque se nós ficarmos focados nas circunstâncias, nós iremos ter medo, nós iremos ficar paralisados, iremos afundar num pessimismo exacerbado. Nós precisamos olhar para o Senhor, confiar em Deus, esperar nele e ter a certeza que ele vai ouvir a nossa oração. Os irmãos se lembram de Pedro? Quando Jesus estava andando sobre o mar? Lembra ou não lembra? O que aconteceu? Pedro estava lá com os discípulos no barco. De repente aparece Jesus. Imagine a cena, Jesus andando sobre as águas. E Pedro, ele sempre foi afoito, né? Falou: Jesus, quero ir aí onde o senhor está.
E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Mas ele andou como que ele andou sobre as águas? Olhando para quem? Aonde estava o foco dele? Enquanto ele estava olhando em Jesus, ele estava andando. Mas o que aconteceu? Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para onde? E depois aconteceu o quê? É isso que acontece, meus irmãos. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós tiramos os olhos do Senhor e só focamos nas circunstâncias. Quando a nossa perspectiva é apenas terrena e não espiritual. Nós não vamos conseguir romper em fé se os nossos olhos não estiverem em Cristo. Se os nossos olhos não estiverem em Deus, a gente não vai conseguir dar um passo sequer. Pedro andou enquanto estava olhando para Cristo. A partir do momento que ele tirou os olhos, colocou os olhos no mar, na força dos ventos, ele afundou. Mas Cristo estava ali, preparado para poder pegá-lo. Assim está o nosso Senhor para com as nossas vidas também. Quando nós estamos afogando, porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, o nosso Deus vem, pega na nossa mão e diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus, um Deus fiel. E é essa perspectiva espiritual que nós devemos ter. É essa tripla resolução que eu e você precisamos ter em nossas vidas. Orar, que a oração foi o esteio do ministério desse profeta. Ele orou, ele buscou o Senhor. Olhar para o Senhor, esperar no Senhor. E ter o discernimento que ele está assentado no mais alto e sublime trono, no controle de todas as coisas. Tudo está acontecendo conforme aquilo que ele decretou, e tudo está caminhando para o grande dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada que acontece é por acaso. Tudo acontece debaixo da permissividade de Deus, e Deus conduz a nossa história para a eternidade, para a glória eterna. Miqueias, ao ter essa perspectiva, ele, em meio à decadência, ele enxerga a restauração. E ele começa a conversar com a inimiga, com o inimigo do povo de Deus. E aqui, esse diálogo se aplica à igreja. Quem são os inimigos da igreja? São aqueles que se levantam contra o evangelho. Nós temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. E nós temos instrumentos que se levantam para se opor à igreja. Hoje no Brasil nós temos uma perseguição moral e ideológica. Mas amanhã pode ser que essa perseguição avance para uma perseguição física. E eu não sei se a gente vai ter mais a Bíblia em nossas mãos. Nós precisamos guardá-la em nosso coração o mais rápido possível. Ler, ter acesso a ela. Não sabemos, os dias estão ficando difíceis. Mas em meio a toda a turbulência, nós podemos olhar para o Senhor e ter o discernimento que Deus é aquele que vai nos restaurar. Que Deus é aquele que vai nos colocar de pé quando assim estivermos caídos. É isso que o profeta fala: não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele está enxergando o quê? A restauração. Ele está enxergando a mudança que Deus pode proporcionar. Miqueias também vai se apoiar na justiça divina. Ele diz no versículo 9: sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele. Todo pecado é contra Deus. E Deus, ele perdoa o pecado, mas ele não anula a consequência. Exemplo, Davi pecou. Deus o perdoou, mas a espada não saiu da sua casa. Consequência do seu pecado. Então ele tem discernimento que vai sofrer a ira de Deus, porque pecou contra ele. Mas Deus irá julgar a sua causa. Então é dito: até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. No versículo 10 ele diz: a minha inimiga verá isso. Quem é a inimiga? Os inimigos do povo de Deus. E ela cobrirá vergonha. Por que cobrirá vergonha? Porque verá a exaltação do povo de Deus. E ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Olha só a afronta. Cadê o seu Deus diante dessa situação? Cadê o Senhor? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Então, Miqueias, ele não fica focado nas afrontas. Ele está com seus olhos voltados para o Senhor. Ele vê restauração, como também ele vê exaltação do povo de Deus. Porque ele tem essa perspectiva com base nas Escrituras. Do versículo 11 até o versículo 12,
versículo 13, na verdade, nós podemos ver esse profeta dizer. Em outras palavras, aqui do versículo 11 ao 13, ele está dizendo: a desolação, ela é temporária, mas a bênção, ela é eterna. O sofrimento é temporário. As crises são temporárias. A sociedade decadente, líquida, doente, enferma, tudo isso é temporário. Mas o que nós teremos na eternidade não se compara com tudo isso. Não se compara. Então ele diz: no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Aqui ele está se referindo à igreja, a universalidade da igreja. No versículo 12 ele fala: nesse dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Então, todo o povo que Cristo irá comprar com seu sangue. Todos os eleitos, alcançados pela graça do Senhor. Agora tem um detalhe no versículo 13 que é muito interessante. Atente os seus olhos. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos teus moradores, por causa do fruto das suas obras. Ele tem consciência que o povo vai enfrentar o cativeiro. As promessas futuras não anulam a disciplina do presente. Então, quem está passando por uma disciplina, quem está enfrentando consequências do pecado, as promessas futuras não vão anular. Mas as promessas são como um combustível que vão renovar a nossa esperança. Se nós nos apropriarmos dessas promessas, lermos, acreditarmos piamente nelas, nós teremos a nossa esperança renovada, o nosso ânimo, para seguir em frente a nossa caminhada. Aí sim, a esperança irá nascer da tristeza. A esperança irá nascer em meio a dias escuros. Em último lugar, meus irmãos, para fecharmos a nossa aula, do versículo 14 até o versículo 20, nós temos uma última perspectiva. Do versículo 1 ao 6, a perspectiva é terrena. Miqueias tem os seus olhos voltados para aquela realidade, que nós também devemos ter, mas não focar somente nisso. É ter também a perspectiva espiritual, e é focar no Senhor para passarmos por todo esse vendaval, rompendo em fé, sendo guiados pelo nosso Deus. E também precisamos ter uma perspectiva que é a perspectiva eterna. Versículo 14 ao versículo 20. Agora, Miqueias aqui no versículo 14, ele fala a respeito do pastoreio do nosso Deus. Deus é o nosso pastor. E isso nos lembra que salmo? Qual salmo? 23. Que diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução seria: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Porque é o Senhor que completa o meu vazio. É o Senhor que é o motivo da minha alegria. É o Senhor que me dá a paz. Por isso que nós não olhamos circunstâncias, como cantamos aqui. Olhamos para o quê? Para o amor do nosso Deus. E assim podemos ter condições de seguirmos em frente à nossa caminhada. Então Deus é o nosso pastor. Em João 10 é dito que Cristo, Ele é o bom pastor. E Ele nos pastoreia com a sua vara. A sua vara serve para nos proteger, para nos consolar e também serve para disciplinar. O bicho teimoso é a ovelha. Ovelha é um animal teimoso. Para lidar com ovelha, só um bom pastor, com paciência, com mansidão. Por isso que Cristo fala: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo, nosso Deus, tem paciência conosco. Tem longanimidade, porque a gente peca muito contra Deus. A gente erra muito, a gente é muito teimoso, é muito cabeça dura. De vez em quando a gente quer andar no meio ali, na beira do abismo. E o pastor tem que vir com a sua vara e nos puxar, para que a gente não venha cair. Quando a gente cai, ele vai lá e pega a gente. Esse é o amor, o ousado amor do nosso Deus. Ele é o nosso pastor, Ele está nos pastoreando, Ele nos pastoreará eternamente, Ele está nos guiando, Ele nos guia para pastos verdejantes, mas também nos guia para vales. Davi diz que ainda que eu ande pelo vale, a sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Em todo momento Deus está com você, meu irmão. Até quando você pensa que está sozinho, que acabou, estou sozinho, já era, não tem ninguém por mim, Deus está lá, do seu lado, te sustentando. E quando você não tem condições, Ele te pega no colo, Ele te carrega. Porque Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E é isso que Miqueias fala aqui no versículo 14.
E no versículo 15, nós iremos ver esse profeta do versículo 15 até o versículo de número 17, falando de Deus como o nosso libertador. Com isso, Miqueias vai lembrar o quê? Da libertação do Egito. Quando ele fala aqui no versículo 15, eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações virão isso, versículo 16, se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Que nações são essas? Nações inimigas do povo de Deus. Ficarão envergonhadas, porque irão ver o povo de Deus ser exaltado e glorificado. Pôr a mão na boca aqui é uma expressão de vergonha e embaraço. Sabe quando a pessoa está chocada, que ela bota a mão na boca? Meu Deus, não sabia, nossa, que coisa esplêndida. Assim será no dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pegará muitos de surpresa, e muitos se sentirão embaraçados, envergonhados. Até ficarão surdos, como é dito aqui pelo profeta. Os seus ouvidos ficarão surdos, porque estarão em estado de choque. Lamberão o pó como uma serpente, como répteis da terra tremendo, sairão de seus esconderijos, tremendo, virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Aqui Miqueias está falando algo que está muito relacionado ao que o João vê, lá em Apocalipse capítulo 6. Quando Cristo vem e as pessoas começam a procurar a morte, começam a se atirar dos montes para quererem se matar com medo daquele que vem para julgar. Porque o tempo da salvação é agora. No dia que Cristo vier, ele vem como reto juiz, para buscar a sua igreja e para julgar este mundo. E Deus, ele nos liberta desse julgamento que os ímpios irão passar. A libertação no Egito é uma prova de que Deus vai libertar o povo da Babilônia. E essa é uma prova também de que Deus liberta até hoje pessoas do império das trevas e leva para o reino do Filho do seu amor. Terceiro lugar, versículo 18 e 19. Miqueias, na perspectiva eterna, tem um discernimento. Que Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso libertador, e Deus também é aquele que vai restaurar o seu povo. É dito aqui por Miqueias, no versículo 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Deus é incomparável. Ele é o único Deus. Que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança. Essa é uma pergunta que Miqueias faz. E aqui nós podemos ver que Deus, ele é aquele que tem a disposição para perdoar. Deus é aquele que tem misericórdia de nós. É dito, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Senhor tem prazer em ser misericordioso. Agora, nós precisamos tomar cuidado com esse versículo e assim analisarmos o contexto em que ele se encontra. Miqueias aqui está falando para o povo de Deus. Para o povo de Deus, a ira do Senhor não vai ficar para sempre. Para o povo de Deus. Para os ímpios é diferente. Meu irmão, o que é mais terrível no inferno não é o diabo, não. E nem os demônios. O mais terrível no inferno é a presença da ira do Senhor. Esse é o mais terrível. Porque até o diabo vai sofrer no inferno. Os demônios também estarão diante da ira do Senhor. Então esse texto aqui, ele se aplica para o povo do Senhor. Miqueias está se referindo a nós, povo de Deus, povo escolhido pelo Senhor, o qual o Senhor tem a disposição para perdoar os pecados. E tem a disposição também em ter o prazer de ser misericordioso, de ter compaixão de cada um de nós. E aqui é dito no versículo 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Um detalhe, a palavra aqui no versículo 18, esqueces, ela significa no hebraico a palavra abá, que podemos traduzir para cancelar. Então os pecados serão cancelados. Não significa que Deus ele tem amnésia, não. Significa que Deus ele perdoa. Perdoar não é esquecer. Quando você perdoa, você está cancelando algo que está entre você e uma outra pessoa. Da mesma forma, os nossos pecados, Deus cancela. Deus não cobra essa dívida mais, porque houve o perdão. Agora o esquecimento, ele é um processo do verdadeiro perdão. Perdoar não é esquecer, mas o esquecimento,
ou o lembrar sem pesar no coração, é o processo de que você realmente estabeleceu um perdão. Você não perdoou por perdoar, por falar da boca para fora. Então Deus não irá cobrar de nós os nossos pecados, porque Ele tem prazer tem prazer em ter misericórdia conosco. Ele irá nos purificar com o quê? Com o sangue de Cristo. Nós seremos mais alvos do que a neve. E aqui no versículo 19, na parte final, diz que todos os nossos pecados vão parar, sabe aonde? Nas profundezas do mar. Aí a Corrie ten Boom, ela diz o seguinte: ela diz que Deus coloca os nossos pecados na profundeza do mar e escreve uma placa: é proibido pescar aqui. É isso que a Corrie ten Boom fala. Então, o que ficou no passado, fica no passado. Coloca num porão, tranca, joga a chave fora. Não deixa esse passado voltar para querer te aterrorizar, para querer te impedir de seguir em frente. Não importa os pecados que você cometeu. Se você foi perdoado por Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As primeiras coisas se passaram e eis que se fizeram novas. Então o que passou, meu irmão, passou. Deus lançou nas profundezas do mar. Não vá pescar lá, é proibido pescar lá. E se você pescar lá, você está correndo perigo. Porque você pode pegar um peixe que não tem um sabor muito bom. Um sabor amargo. Sabor de tristeza. Em último lugar, versículo 20, para encerrarmos. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. O nosso Deus cumpre a sua aliança. Ele é um Deus fiel. As promessas do Senhor serão cumpridas. E isso porque Deus tem fidelidade com Abraão. Mostrará a Jacó a Israel e a misericórdia as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Ele firmou uma aliança e aquilo que Deus firma, Ele cumpre, Ele faz. Porque o nosso Deus, Ele é digno de confiança. Por isso, meus irmãos, não importa quão escuro seja o dia, a luz das promessas de Deus continua a brilhar. Não importa o quão confusa e assustadora sejam as circunstâncias, o caráter de Deus permanece eternamente o mesmo. Em breve, Cristo voltará e estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Nós podemos nos deparar com uma realidade muito dura, com o luto que vivemos esse ano de 2020. Na minha família, foram 5 pessoas. Hoje mesmo, no dia 19 de dezembro, será o aniversário da minha prima Cecília, e completaria 31 anos de idade. Não só a minha família, como todos nós. Talvez não foi na sua família, mas um amigo, um ente querido seu, partiu. Nós vimos muitas coisas acontecerem durante esses anos. Uma crise muito grande está acontecendo. Pessoas estão padecendo com a fome. Nós vemos ainda muitos que estão se enriquecendo de forma ilícita, enquanto outros estão padecendo com a pobreza. É muito triste ver isso, não é mesmo? Desanima. Sejamos sinceros. Muitas vezes nós queremos desistir da vida, desistir do Brasil, ir embora daqui, chutar o balde. Mas não é isso que Deus requer de nós. O que Deus quer que nós façamos? Que olhemos para Ele, que esperemos nele, e que tenhamos a confiança de que Deus irá ouvir as nossas orações. E de que Deus é aquele que pode nos restaurar, é aquele que pode nos libertar, é aquele que nos purifica, e de que é aquele que vai nos conduzir para a glória eterna, aonde de fato nós teremos a paz para todo sempre. Amém? Vamos orar, meus irmãos, e após a oração nós estaremos tendo o sorteio aqui das Bíblias. Já prepara aí o seu número, para que você possa, quem sabe, ser aí presenteado, ser sorteado e ganhar uma Bíblia. Vai ser uma Bíblia da mulher e uma outra Bíblia com a letra gigante. A gente vai dar uma para um homem e a outra para uma mulher. Tá certo? Vamos nos colocar de pé para a gente poder orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nesta manhã o Senhor falou o nosso coração. Senhor, da mesma forma que Miqueias, muitas vezes nós levantamos um lamento, porque vivemos em meio a uma sociedade que caminha para a podridão,
não há piedoso, não há, ó Pai, lealdade entre as pessoas, não há, Senhor Deus, honestidade na liderança, em muitas áreas que concernem a política, ao poder judiciário e outras esferas. Ó Pai, a decadência, a falta de credibilidade, as relações são líquidas, as pessoas querem prejudicar umas às outras para quererem se sobressair, as relações familiares estão cada vez mais decadentes também, estão entrando em uma falência, e isso é muito triste, ó Pai. Mas se os nossos olhos ficarem focados apenas nessas circunstâncias, nós iremos desanimar, nós iremos sucumbir. Mas se olharmos para o Senhor, poderemos seguir em frente. Por isso, ó Pai, faça que nossos olhos estejam focados no Senhor, que possamos esperar no Senhor, que possamos, ó Deus, ter o discernimento que o Senhor ouvirá a nossa oração e atenderá a ela de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, que possamos ter o discernimento que o Senhor irá nos restaurar, de que o Senhor, Pai, irá julgar a nossa causa, que possamos ter o discernimento que nós estamos sendo pastoreados pelo Senhor, guiados pelo Senhor para a eternidade. Que possamos ter o discernimento, ó Pai, que o Senhor nos purificará de todo o pecado, e que nós viveremos, ó Pai, como seres glorificados, ó Deus, revestidos com um corpo incorruptível. Pai, obrigado por essas verdades, por essas promessas que renovam a nossa esperança. Nos ajude, ó Pai, em meio à tristeza, a termos esperanças. Que nós, ó Pai, não venhamos focar nas circunstâncias, mas que venhamos olhar para o amor do Senhor. Que nós venhamos confiar no Senhor. Que nós possamos esperar no Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Vamos ao sorteio.